Fala galera, tudo bem? Bom, a gente vai começar a ver então agora as áreas de polígonos, como que a gente faz para calcular a área de uma região poligonal. E para começar a ver isso, eu quero mostrar para vocês as fórmulas para a gente calcular a área das regiões mais importantes, as que mais aparecem. O retângulo, o quadrado, o triângulo, o trapézio, essas fórmulas mais básicas. Vai parecer para você que são várias fórmulas, mas é provável que algumas delas você já tenha visto antes. E sabendo algumas, você consegue entender como funcionam as outras. Tudo bem? Então vamos começar logo. A gente vai começar pelo retângulo. O retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos retos. Ele tem um lado que a gente chama de base e um outro lado que a gente chama de altura. Tudo bem? A fórmula para a área de um retângulo é bem simples. A área dele vai ser dada pela base multiplicada pela altura. Bem fácil, né? Então, por exemplo, se eu souber a base e souber a altura, eu posso descobrir a área. Por exemplo, se a base for 6 centímetros e a altura for, sei lá, 4 centímetros, como é que eu vou descobrir a área? Eu coloco na fórmula A, então eu copio A, é igual a B, o B nesse caso vale 6, vezes o H, que nesse caso vale 4. Então, o A deu 24 centímetros quadrados. Aliás, é importante lembrar disso. A área é sempre dada em centímetros quadrados, ou metros quadrados, ou quilômetros quadrados. Sempre tem esse doisinho aqui em cima, tá bem? Sempre que for dada a unidade de medida no enunciado. Bom, nesse caso, a gente tinha qual era a base e qual era a altura e queria saber a área. Às vezes, no enunciado, o exercício nos dá já qual é o valor da área. E daí, no lugar do A, você substitui o que o enunciado te deu. Tudo bem? Nas próximas, eu vou tentar, em alguma delas, dar um exemplo onde a gente tem o A e quer descobrir uma das dimensões. Vamos agora para o quadrado, então. O quadrado ele é um retângulo especial. Ele é o retângulo que tem os dois lados, os 4 lados iguais, na verdade. Então, é lógico que a área dele vai ser dada por lado vezes lado. E nesse caso, isso vai acabar sendo o lado ao quadrado. Ou seja, a área, que eu chamei de A maiúsculo, é igual ao lado ao quadrado, que é o lado vezes ele mesmo. Por exemplo, nesse caso agora eu vou colocar aquilo que eu falei, tá? O enunciado vai me contar qual é a área total. Se a área de um quadrado for 81 metros quadrados, qual será que é o valor do A? Bom, se 81 é o valor da área, eu coloco no lugar desse A maiúsculo. 81 igual a ao quadrado. Que número que é ao quadrado dá 81? O 9. Então, eu descobri que o A mede 9. Tudo bem? É assim que eu uso a fórmula. Se o enunciado tivesse me dado o valor do Azinho, era só eu colocar aqui no lugar do Azinho. Como o enunciado me dá o valor da área total, eu já coloco a área aqui no comecinho da fórmula. Tá bem? Vamos para a próxima. Agora a gente tem um losango. O losango é um quadrilátero que tem todos os lados iguais. Ele aparece na bandeira do Brasil. É aquela parte amarela da bandeira. A fórmula dele usa as duas diagonais dele. A diagonal maior e a diagonal menor, que eu chamei aqui de Dzão e de Dzinho. A fórmula dele é a seguinte, é Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Ou seja, antes era base vezes altura só, né? Agora é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Um exemplo de como essa fórmula podia ser usada. Vamos considerar que o Dzinho vale 8 centímetros e que o Dzão vale 12 centímetros. Bom, como é que eu vou fazer para calcular a área se o enunciado me der essas duas informações? Eu vou colocar que o A é igual ao Dzão, que nesse caso é 12, vezes o Dzinho, que é a diagonal menor, que nesse caso vale 8, sobre 2. Só usando a fórmula. 12 vezes 8 dá 96, certo? Ainda tenho que dividir por 2. 96 dividido por 2 dá 48. E a unidade de medida vai ser o centímetro quadrado, porque o enunciado nos dá as informações em centímetros. Tá bem? É bem tranquilo, só usando a fórmula. Vamos para o próximo caso agora, que vai ser do paralelogramo. O paralelogramo é bem fácil, ele é muito parecido com o retângulo, não é? Então, a fórmula dele é igualzinha à do retângulo. Ó. Base vezes altura. Acho que nesse caso eu nem preciso colocar um exemplo, né? A fórmula do retângulo do paralelogramo é igualzinho. Então, se eu tiver a base e a altura, é só multiplicar um pelo outro. Vamos para o próximo. O próximo caso é um trapézio. O trapézio ele tem duas bases, então a fórmula dele vai ser diferente. Ao invés de você fazer só base vezes altura, como você tem duas bases, como é que você vai fazer? Você vai fazer com a base maior ou com a menor? Bom, a fórmula usa as duas. A fórmula vai ser base maior mais base menor
Aí sim, vezes a altura e sobre 2. Por exemplo, digamos que a base maior seja 12 centímetros. Vou colocar a unidade. A base menor seja 8 centímetros. E a altura seja 5 centímetros. Como é que vai ser a área? A área vai ser base grande, que é 12, mais base pequena, que nesse caso é 8, vezes a altura, que eu coloquei como 5, e sobre 2. Então, a área vai ser 12 mais 8 dá 20. 20 vezes 5 sobre 2. 20 vezes 5 dá 100. Sobre 2, 50 centímetros quadrados. Bem tranquilo, né? Vale mostrar para você, lembrar para você que num trapézio pode aparecer aqui um triângulo retângulo muito interessante, que usa a altura como um dos catetos, essa medida aqui como outro dos catetos e um dos lados do trapézio como hipotenusa. Então, se em algum exercício, vou colocar numa outra cor, se em algum exercício ele te informa esse lado, digamos que seja 10, te dá alguma maneira de descobrir esse ladinho, digamos que seja 6, e você precisa da altura, você pode descobrir por Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Tá bom? É uma dica que vale a pena lembrar. E por último agora, o último polígono que eu preciso te mostrar a fórmula é o triângulo, que talvez você já saiba também. O triângulo, quando a gente tem a base e a altura dele, é só você fazer base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Então, por exemplo, se a base mede 10 metros e a altura mede 5 metros, a área vai ser base 10 vezes altura 5 sobre 2, que nesse caso vai dar 25 metros quadrados. Tá joia? Então, a gente viu várias fórmulas. Ó. Vamos dar uma relembrada rapidinho em todas. Vamos ver se grava na sua cabeça. Repete comigo. A área do retângulo é base vezes altura. Repetiu? Retângulo, base vezes altura. Quadrado é lado ao quadrado. Losango, diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Diagonal vezes diagonal sobre 2. Paralelogramo, base vezes altura, igual ao retângulo. Trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E triângulo, base vezes altura sobre 2. Tá joia? Vamos tentar usar isso em 2 exercicinhos e eu já volto com alguns exemplos de exercícios mais elaborados, tá bem?